Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Candidato aqui pela Lima TV. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação para sempre que a gente postar novos episódios você ser notificado. Deixe o seu like, o seu comentário, a sua participação para nós é muito importante. E hoje nós recebemos ele que foi prefeito de Santo André, presidente estadual do PSDB e candidato a deputado federal, Paulo Serra. Paulinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Lima. Parabéns pelo seu trabalho, por divulgar as boas informações nessa empreitada aí com a TV. E estou à disposição, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, o prazer é nosso. Siga as nossas redes sociais e também as redes sociais do Paulinho Serra. Paulinho, para começar, uma pergunta descontraída. Sim. O pessoal já te conhece, mas quem é o Paulo Serra antes da política, a infância? A gente sabe que a sua família, seu pai e seu avô têm uma influência muito grande na região do Grande ABC, mais específico em Santo André. Sim. Mas como que foi a infância do Paulinho? Cara, eu fui muito privilegiado na infância, Lima, porque eu ainda peguei uma época que a gente jogava bola na rua, peguei uma época que as cidades do ABC, não só Santo André, tinham uma outra característica, né? Ainda a gente tinha aquele ritmo que era mais parecido com uma cidade do interior, uma grande cidade do interior, do que a gente tem hoje. Uhum. Eu nasci na Vila Guilmar, né, ali em Santo André. Como você falou, meu avô chegou na cidade em 1920, meu avô paterno, meu avô materno na década de 30, e toda a família foi estabelecida lá, né? E eu ainda costumava brincar na minha primeira campanha de vereador que minha avó paterna tinha 10 irmãs e minha avó materna também, dos dois lados. Então só a família já dava para eleger um vereador. Mas é muito, nossa raiz, né, tá muito ligada ao ABC e a Santo André. Meu avô alfaiate, meu avô paterno, era descendente ele era português, né? Então ele se tornou um pouco embaixador português lá na cidade, recepcionava também o pessoal que vinha da Europa. Fundou lá o Hospital Beneficência Portuguesa, o Clube 1º de Maio. E aí a nossa ligação com a cidade, com a região, já começou, na verdade, desde a infância. E eu tive, como eu disse no início, uma infância muito privilegiada, porque a minha casa dos meus pais, né, que eu morei desde recém-nascido até os 30 anos de idade, ficava ali na Vila Guilmar, numa rua que não tinha saída a rua, né? Rua sem saída. Começava e terminava na Catequese, a Rua Davi Campista, quem é lá de Santo André conhece. E o fundo da minha casa dava para os prédios do IAPI, que era um conjunto de prédios muito famoso também aqui na região, mas tinha campo de futebol, tinha parquinho, tinha terreno, era um espaço enorme, assim. E a gente cresceu na rua. Era daqueles que a mãe saía no portão 10 horas da noite para falar, volta para casa, porque senão você não voltava, né? Chegava da escola, ia jogar bola, ia brincar, então uma turma enorme. Depois a cidade foi mudando, né? Eu sou o mais velho de 3 irmãos. Minha irmã já não pegou tanto essa época, ela é 4 anos mais nova, e meu irmão, que é 8 anos de diferença, já não teve quase nada disso de infância. A infância dele já foi muito diferente da minha, Sim. né? Então eu considero assim, tenho amigos até hoje dessa época ainda, de 35, 40 anos atrás, amigos que eu conheci mesmo na vila, né, como a gente diz. Sim. Então foi uma infância muito legal, que a gente guarda lembranças incríveis e que é um pouco a cara do ABC, né? É um pouco a cara dessa geração que cresceu no ABC, cresceu nas cidades aqui do ABC e que tiveram esse privilégio de viver uma infância, como a gente diz ainda, como mais antigamente, né? Hoje, né, com a questão das telas, da internet, tudo isso, a Maria mesmo, que tem 11 anos de idade, é completamente diferente, né? Eu lembro que eu descia com o carrinho de rolemã pela Monções e virava à direita na Figueiras. Hoje é uma das avenidas mais movimentadas de Santo André e a gente descia de carrinho de rolemã, entendeu? Então, era esse privilégio que a gente teve. E tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. O senhor ele cresceu ali no meio político, no meio da sua família, e isso fez uma diferença para o senhor se envolver na política, desde pequeno ali vendo a atuação, crescia o desejo no seu coração? Da política e das pessoas, né? Assim, o que eu vi muito, meu avô, ele cuidava muito de gente, apesar de... Ele foi uma vez candidato a vice-prefeito do Dr. Brandão, na primeira eleição do saudoso Dr. Brandão, que foi prefeito 3 vezes de Santo André, em 1964. E naquela época, você votava no prefeito e no vice era separado o voto, não tinha chapa. Então o Dr. Brandão tinha 8 vices. Um dos vices era o meu avô. Meu avô foi para ajudar ele, era amigo, era presidente do hospital, né? Nunca quis se envolver.
Mas mais do que a política, eu cresci muito com essa coisa de ajudar as pessoas, de, né? Meu avô dizia que a vida dele era Santo André, o 1º de maio, a Beneficência Portuguesa. E essa frase ele falava assim, sistematicamente. Então, a gente cresceu com isso. Meu pai depois foi candidato a vereador uma vez, em 96, né? Ficou primeiro suplente, até assumiu a Câmara um pouco, mas também não se adaptou muito à experiência, mas sempre com essa coisa da vida nas cidades, né? Com os amigos, com a família, com o ritmo de vida, e sempre também ajudou muita gente. Então, eu acabei indo para a política em 2002, só não tinha pensado antes. Eu, formado em Economia e Direito, então, primeiro curso de Economia, aí fui estagiar na prefeitura, mas sem nenhuma pretensão. Passei num concurso e fui estagiar lá no Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro. E depois, quando eu cursava Direito, aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, aí eu passei num concurso do PROCON, virei técnico do PROCON. Né? Atendi ali os problemas do direito do consumidor. Sim. E, na época, tinha tido a mudança de lei dos planos de saúde, que tinha tido aquela subida dos preços do plano, aqueles abusos. Então, eram milhares de pessoas que iam para o PROCON reclamar. E ali eu tive meu primeiro contato com o público. Sempre tive muito amigo, jogava bola, jogo bola, tal. Então sempre teve uma turma grande, assim, sempre conheci muita gente, mas nunca tinha tido contato. E aí no PROCON que eu tive esse primeiro contato, saí do PROCON em 2000, quando terminou ali essa fase, e aí em 2002 que eu comecei a pensar na política. Né? E aí a experiência do meu avô, família tradicional, do meu pai, a gente foi somando tudo isso e desenhamos uma primeira candidatura de vereador e aí deu certo e estamos aqui hoje, 25 anos depois quase, 25 faço ano que vem, 25 anos de vida pública, estamos aqui hoje. Mas assim, é muito gratificante, né? Porque a política nos permite, o social também, mas a política nos permite ajudar pessoas que você nem conhece, né? Você não faz nem ideia de quem você está ajudando e quando você faz a boa política, que é algo que a gente acredita muito, e é muito gratificante porque as pessoas te tratam com muito carinho, agradecem, Sim. Elas reconhecem, né, o seu esforço, o seu trabalho. Apesar, lógico, a gente abre mão da vida em família, às vezes, abre mão dos amigos, abre mão de viajar, abre mão de uma série de coisas que quem tem uma atividade, vamos dizer assim, normal, tem. Mas, por outro lado, você também recebe uma energia muito positiva das pessoas que você transformou de alguma forma a vida. Gratidão. Né? Que você conseguiu dar mais qualidade a ela, melhorar o cotidiano. Então, é muito gratificante. Paulinho, e o senhor assumindo a prefeitura, o senhor assumiu diversos desafios. Sem dúvida. Né? Quando o senhor assume pela primeira vez a prefeitura de Santo André, pega uma cidade totalmente bagunçada, dizemos assim. Muito. E o seu maior desafio foi pôr ordem na casa. É verdade. Né? E o senhor fez bem, né, ali o seu governo, e hoje o senhor está em um outro grande desafio. Mas antes da gente falar desse grande desafio, conta pra gente um pouco da sua experiência quando o senhor chegou na prefeitura de Santo André. Foi o primeiro impacto ali. Eu achava, Lima, que minha maior desafio era ganhar a eleição para prefeito. Eu fui vereador 2 vezes, fui secretário, e tinha muita certeza que, assim, poxa, se eu conseguir ganhar essa eleição, eu cheguei no meu maior... Consegui vencer o maior desafio da minha vida. Porque eu comecei em 5º lugar, concorri contra o prefeito que estava no cargo e o ex-prefeito. Então era um azarão, literalmente, ou como gostam de falar hoje, uma terceira via, vamos dizer assim. E a gente conseguiu virar o primeiro turno em primeiro, já com 35%, e no segundo turno tivemos 78% dos votos. E aí eu percebi que esses quase 80%, eles eram, claro, motivo de muita alegria, de você ter chegado, né, onde você sempre desejou, no sentido de um projeto que a gente tinha para a cidade, mas que era uma expectativa enorme, né? E aí o maior desafio foi como a gente consegue devolver para as pessoas tamanha confiança. E quando a gente chegou no mandato, como você bem disse, estava muito bagunçado, pior do que a gente imaginava. Claro que teve a transição, a gente conhecia muito a cidade, porque eu estudo muito gestão, mas estava assim uma bagunça a ponto de médico estar com salário atrasado, né? Você vê, quando chega no salário, né? Na iniciativa privada é igual, né? Quando uma empresa não consegue mais pagar o salário dos funcionários, porque o resto tudo já foi. Né? E na gestão pública a mesma coisa. E aí a gente começou com um choque mesmo de gestão, foi difícil, né?
Eu me lembro, teve 2 protestos na frente da minha casa nos primeiros meses. Porque a gente cortou cargo, a gente teve que fechar a unidade de saúde, eu tive que mexer no IPTU, tive que atualizar a planta genérica, tive que tomar uma série de medidas, reduzir secretarias, devolver imóveis alugados, E quando o carros senhor fecha oficiais. as unidades de saúde, houve um impacto 7, muito nossa, grande, né? muito grande. Houve uma repercussão muito grande. Porque aí você imagina só um morador que fala, pô, a gente votou nesse menino, né, no bom sentido, nesse cara novo. Sim. Aí, na época era bem mais Era novo. Mas, né? Inclusive, só cortando o senhor, algo engraçado, não leva mal. Eu lembro que quando o senhor saiu candidato a prefeito, e aí os meus pais não sabiam em quem ia votar. E minha mãe e meu pai, eles eram muito fã do José Serra. Sim. Eles gostavam bastante. Eu não sei, acho que o senhor já ouviu vários... Claro, não, eu também sou fã. E aí, quando chegou o santinho lá, o panfletinho, aí eu vi Paulo Serra. Aí na minha cabeça, né, de menino, eu falei, é parente do José Serra. Aí eu cheguei pra minha mãe, eu falei, mãe, aqui em quem você vai votar? É da família Serra. Olha lá, tá vendo? E aí minha família toda votou no senhor obrigado. pelo nome ali de José Serra. Como o senhor disse, né? Era novidade. Era novidade, era pouco conhecido. Apesar de Isso. ser vereador 8 anos, mas é difícil a política no ABC, porque são grandes cidades, a gente não tem a televisão, né, na campanha. Então, para ficar conhecido, assim, né, as pessoas não se interessam tanto por política, então não é... E, aliás, só fazendo um parênteses, eu até fui buscar esse parentesco Serra, mas é muito lá do século XII. O dele, a família dele foi para a Itália, a minha ficou em Portugal, então é só a raiz ali, original, que é a mesma, mas não tem muita... A não ser a beleza dos dois, que é quase igual, mas não tem muita semelhança, não. Mas voltando... Foi difícil o início, né, o começo, porque e tinha uma expectativa muito grande das pessoas. Aí o pessoal falou, poxa, a gente votou nesse cara, novidade, terceira via, o cara vem e fecha a unidade de saúde. E a gente falou, não, nós vamos reabrir. Tem um programa, chama Quali Saúde, nós queremos melhorar a saúde, porque olha como tá caindo o telhado, tá com pulga, que tinha tudo lá, que você pode imaginar, de ruim, né? Quando eu reabri o primeiro equipamento, o pessoal falou, legal. O segundo, o terceiro. Quando eu reabri o quinto, o pessoal já começou a acreditar. Depois de 8 anos, foram 52. Com a cereja do bolo, que eu digo, que é o poupa-tempo da saúde, que materializa o que é o Quali Saúde, na eficiência, na qualidade do serviço prestado. Então, virou uma realidade. As pessoas não reclamam, né? Elas passaram a acreditar. A relação do munícipe com o poder público, se você conseguir estabelecer uma relação de confiança, muda tudo. E foi o que a gente conseguiu. Não só na saúde, em várias áreas, mas na saúde era fundamental. Porque nós tínhamos uma saúde que era de péssima qualidade, né? E no começo gerou. Né? Eu falo para Carolina, né? Pensar que tinha gente aqui na frente de casa com um caminhão de som protestando, né? Em janeiro, fevereiro de 2017, né? E que hoje a gente anda na rua e recebe um carinho enorme das pessoas, da grande maioria, né? Então, depois que a gente conseguiu implementar o nosso modelo de gestão, que a cidade voltou a ter capacidade de investimento, com as contas em ordem, com a máquina mais enxuta, portanto, com mais eficiência, a gente mexeu na saúde, a gente mexeu na educação, e aí as coisas foram melhorando, a cidade foi restabelecendo essa confiança e o brilho no olho voltou. A gente reconectou o morador com a cidade. Né? E isso para nós é o maior legado que a gente deixou, porque claro que obra eu gosto muito, né? Fizemos obra viária bastante, viadutos, pontes, avenidas, né? Maurício de Medeiros, Caçaquera, viaduto de Bichamas, Complexo Santa Terezinha, fizemos as 10 creches, zeramos o déficit de creche, obra de infraestrutura que não aparece, água e esgoto, 27% de esgoto tratado, Santo André tinha 17%. Quando eu saí, 95% de esgoto tratado. Água, parece absurdo o que eu vou falar aqui, né? 30 mil famílias de Santo André em 2017 abasteciam a caixa com um caminhão-pipa. 30 mil famílias. Quando a gente saiu, 98% de água universalizada. Faltava um pedacinho que agora está terminando. Mas é isso, né? Essas obras não aparecem, mas a qualidade de vida da pessoa... Você anda nas comunidades de Santo André... Não tinha nada. É perfeito hoje? Claro que não. Ainda tem desafio, precisa melhorar a condição de habitação, de moradia das pessoas, mas antes elas pisavam no esgoto, na lama, na terra, não tinha iluminação, não tinha água. Hoje tem. Sim. Em todas as comunidades, quase, a gente conseguiu colocar.
Só não conseguimos naquelas que eram impossível até fisicamente. Mas não tem nenhum local da cidade que a gente não atuou para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então isso é muito legal, assim, a gente vê que com a boa política, eu tenho falado isso nas reuniões, eu quero também levar uma mensagem de esperança, porque hoje tem uma desesperança muito grande na política. Sim. E eu sou testemunha, porque eu vivi isso intensamente nesses 8 anos, que a boa política transforma vidas. Que a boa política faz diferença no cotidiano, nos problemas mesmo diários. A pessoa que não tomava banho na comunidade hoje toma. Por falta d'água, não é porque ela não queria, não. Porque a água era dia sim, dia não. Como é que faz? E para cozinhar? E para dar banho na criança? Né? E hoje tem. Não tinha ônibus na comunidade, micro-ônibus para levar lá de cima, no morro, para descer. Por quê? Porque não tinha rua. Aí a gente fez as ruas, agora passa o ônibus. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue transformar com a boa política, além, lógico, dos grandes programas, né? Da gente subir no IDEB, da gente conseguir ser entre as cidades com 500 mil habitantes que mais alfabetiza na idade certa, e vários outros índices que a gente conseguiu melhorar. Não significa que a cidade está perfeita, e jamais estará. Sim. Até porque os desafios, eles mudam do mesmo jeito que mudam na nossa vida, né? Verdade. A gente resolve um problema hoje, tem amanhã outro, e a gente vai... Mas ontem estava pior que hoje, e hoje está melhor que ontem, e amanhã vai estar melhor ainda. Eu lembro quando eu fui fazer o Adib Chamas, que era o primeiro viaduto que eu fiz lá, que estava 28 anos a obra parada. 28 anos. E também ninguém mais acreditava que aquele viaduto ia sair. E a gente começou em 2018. E me perguntaram, quanto tempo, prefeito? Na época eu era prefeito. Falei, 3 anos. Pô, mas 3 anos? Que demora! Eu falei, se tivessem começado há 10 anos atrás, já tinha entregue. Então alguém tem que começar. Sempre tem um começo, né? E aí a gente entregou em 2020, 6 meses antes, inclusive, eu lembro certinho, porque eu entreguei na pandemia, então não tinha ninguém. Era só eu lá, de máscara, gravei um vídeo e abri o viaduto. Não podia nem juntar gente. Sim. Né? Mas é isso. Política pública, além de planejamento, de boa equipe, de dedicação. É isso, tem que gostar de gente e ter muita perseverança, insistência mesmo para fazer diferente. Mas dá para fazer. Dá para fazer. E o senhor deixou um legado muito grande, ganhou a confiança da população, como o senhor disse no começo. Chegou, ninguém conhecia. E quando começou a exercer ali as funções, tomando algumas atitudes drásticas, as pessoas... Quem que esse cara está fazendo? É verdade. Né? E entrega o mandato com a boa aprovação. Sim. É tanto que o sucessor do senhor levou em primeiro turno. Né? Eu acredito que tem a ver com o mandato do senhor. E hoje o senhor está em outro desafio. Sim. Um grande desafio também. Houve uma repercussão muito grande na mídia, o seu nome apareceu em algumas pesquisas como possível candidato ao governo do estado de São Paulo, e houve vários burburinhos, mas o Paulo Serra ainda não tinha se manifestado, falando ali a sua posição, né? Até que o senhor fez o seu pronunciamento Sim. da sua escolha ao candidato a deputado federal pelo partido ao qual o senhor lidera. Paulinho, como que foi essa decisão? O senhor conversou com o governador antes, durante ou depois? Também teve um apoio ali da família, né? A sua esposa também, que é candidata da equipe. Conta pra gente um pouquinho desse bastidor. Sim. Primeiro, Lima, que todos os frutos que a gente está colhendo na política, eu fico muito feliz porque eles são frutos de uma boa gestão. Não é da política partidária, política eleitoral. É um resultado que a gente trouxe, que a gente conseguiu de alguma forma impactar a vida das pessoas. Elas devolvem isso, devolveram na minha reeleição, que eu tive quase 80% no primeiro turno. Na eleição da Ana Carolina, né, com quase 200 mil votos, primeira vez que a Ana Carolina foi candidata. Né, agora já teve um mandato, é a deputada mais atuante do ABC, foi a que mais mandou recurso. Então agora ela já tem uma personalidade ali de um mandato muito bom de deputado que ela faz, porque ela é uma mulher incrível e trabalha muito bem, né? Mas naquela eleição, na primeira dela, foi muito também baseado no que ela tinha feito em Santo André, me ajudando na área social. Sim. Né? E também, como você disse, na eleição do Gilvan, que foi 61% no primeiro turno. Então, eu não consigo enxergar isso senão com uma aprovação das pessoas, né? As pessoas
fala, ó, você quer continuar nesse caminho ou mudar o caminho? Quando elas escolhem continuar, é porque a gente está no caminho certo. Né? Então, isso eu já tive 3 provas muito claras, assim, de que a gente mais acertou do que errou. Né? E foi a partir daí que surgiu a possibilidade da gente disputar a eleição do governo do Estado. Eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que um quadro do ABC conseguiu esse protagonismo. Parecia até com 12% em alguns estudos de pesquisas, sem o nome do governador Tarcísio. E eu estou dizendo isso porque esse projeto ele nasceu com a perspectiva do governador Tarcísio ser o candidato a presidente da República. Que o ano passado isso era muito forte. Sim. Né? Muita gente, inclusive, torceu para isso. Né? Aí, por questões da política, acabou não sendo o Tarcísio, ele ficou em São Paulo. E aí eu fiz uma revisão do projeto porque ele está no cargo, ele é o governador, nós temos uma ótima relação. Sempre tivemos. Né? A primeira inauguração do Tarcísio no ABC foi comigo lá na Avenida dos Estados. Né? Foi a primeira vinda do Tarcísio como governador eleito aqui para a região. Né? Quando a gente entregou a nova Avenida dos Estados lá da parte de Santo André. Então, conversei com ele, ele falou, olha, Paulinho, eu quero ir, né? Eu vou para a reeleição, acho que a gente fez um governo que tem muitos aspectos positivos. E aí a gente reavaliou dentro do grupo, pro PSDB também. Eu, como presidente, tenho que pensar também numa reestruturação partidária. Sim. Né, de fortalecimento do partido, um partido que é um partido de centro, um partido que quer equilibrar a política. A gente combate essa polarização radical e improdutiva. O PSDB é um partido de quadros, um partido que instituiu o Plano Real, estabeleceu a moeda, responsabilidade fiscal, genéricos, tantas outras contribuições para o Brasil que Fernando Henrique, Mário Covas, José Serra e tantos outros quadros deram ao Brasil. A dona Ruth Cardoso com Bolsa Família. Eu ia falar isso mesmo. E tantas outras contribuições. E não era Bolsa Família, né? Era Bolsa Escola. Bolsa Escola, exato. Mas que foi a base para o Bolsa Família, né? Então, assim, o partido hoje ele está valorizando muito a questão de federal, de deputado federal, porque na regra do jogo é o que conta para estabelecer tempo de TV, fundo partidário, né? Eu quero discutir essa regra, mas aí é uma outra discussão. Acho que a gente precisa discutir uma reforma política. Mas a que está valendo hoje é essa. Então, pesando tudo isso, né? A relação com o governador, o fato de ele ter ficado em São Paulo, a gente ficou muito feliz com o reconhecimento, mas aí a gente mudou a rota, né? E aí eu coloquei meu nome à disposição do partido para concorrer, então, como deputado federal, porque, primeiro, acredito que o ABC é subvalorizado. Não que a gente não tenha deputados, nós temos, mas acredito que a gente pode aumentar essa representatividade e com mais qualidade. Sim. Né? E também, claro, trazer o que tem de bom de Brasília para cá, não só recursos, programas, brigar lá com o governo federal, no bom sentido, né? Falar, ó, ABC tá aqui, hein? Vamos lá, não esquece da gente, né? Representante. E também levar, com a experiência que eu adquiri nesses anos, levar boas práticas para outras cidades do Brasil, por que não? Eu sei que é só um grãozinho de areia ali no oceano, mas é o mesmo caso do viaduto. Se ninguém começar, né? A gente não chega em lugar nenhum. E eu quero ser esse cara que represente as pessoas mesmo, que dê orgulho, que se posicione sobre questões importantes do Brasil. Né? Eu vejo, por exemplo, quando o Congresso vai votar uma lei, como a PEC da blindagem, que foi uma lei que aumenta privilégio para político. Num país que a gente tem uma impunidade enorme, que a gente precisa falar do Código Penal, do Código de Processo Penal, que a gente precisa endurecer as leis. Aí se coloca uma PEC da blindagem, que só trata de privilégio, e os representantes votam. Pegando o gancho nessa... Ninguém se posiciona. Se eu estivesse lá, eu seria contra. Faria abaixo-assinado, ia para a rede social, mobilizaria o ABC. Porque é uma vergonha. Graças a Deus o Senado derrubou. Né? Mas, poxa, não dá. A gente tem que focar nos problemas, né, reais do cotidiano. Né? Se o Brasil ainda fosse um país que tivesse os problemas equalizados, mas nós temos uma diferença social enorme. Nós temos 32 milhões de miseráveis. Nós temos a discussão da escala 6x1 para fazer. Precisa fazer. Lei penal, que eu falei aqui, que precisa discutir. Só para citar alguns exemplos. 57% das famílias endividadas com bet, com as bets, com a tal das bets. Né? Só para citar alguns problemas do cotidiano que atrasa a vida das pessoas, e a gente fica discutindo a marca do detergente, a marca do chinelo, a cor da camisa da seleção.
né? Eu quero qualificar o debate. Enquanto pautas importantes estão estacionadas. É isso, né? Então, essa mudança de plano foi baseada primeiro num cenário político e depois numa questão de acreditar que a boa política pode e ainda vai fazer a diferença, porque eu vi na minha cidade que fez. E quero levar isso tudo em âmbito maior para o Congresso Nacional. E qual será o seu maior diferencial lá em Brasília? A representatividade, dar orgulho para as pessoas. Fiscalização. É um pacote, né? Precisa fiscalizar, precisa propor ideias, mas eu acredito que hoje, Lima, falte aquele representante que a gente pare para ouvir. Eu me lembro que quando eu comecei na política, se eu ligava a TV Congresso, a TV Senado, tinham determinados políticos que se você parava para ouvir. Porque o cara discutia o Brasil, falava das ideias, independente de partido. Não era só do PSDB, não. Tinha mesmo da esquerda, tinham grandes quadros lá. Você pegava um Aloysio Mercadante no seu auge, ele falava de economia, eu não concordo com as ideias dele. Mas ele falava de economia e dava soluções para os problemas do Brasil sobre a visão dele. Sim. Né? E aí, do nosso lado, você pegava um Fernando Henrique, um José Serra, um Covas, um Paulo Renato, né? E também discutia o Brasil. Hoje a gente vê uns videozinhos de Instagram, a gente vê briga, a gente vê discussão, a gente vê xingamento, a gente vê de tudo. A gente só não vê debate sobre os problemas importantes. Soluções, né? Se a gente ainda morasse na Suécia, na Finlândia, que tem altos índices de... Ou para citar aqui a experiência triste da Copa do Mundo na Noruega, a gente até poderia pular essa parte. Mas é o Brasil, né, gente? Que a gente ama de paixão, é nosso país, é nossa terra. Mas tem muito problema para a gente discutir, para a gente resolver. E se ninguém puxar a conversa, então essa é a principal bandeira, assim, dar orgulho nas pessoas, né? As pessoas se sentirem representadas, reconectar. Sabe, pô, esse cara aí fala o que eu penso. Ou não fala o que eu penso, mas está aqui se posicionando. Sim. Né? Porque nem sempre a gente vai acertar. Sou humano, você é humano, a gente erra. Mas sempre com muita transparência, sempre com muita clareza, sempre com esse olho no olho, ainda que seja pela tela, mas com esse olho no olho, entendeu? Isso faz muita diferença e eu sinto falta hoje. Eu não consigo assistir no Congresso mais alguém que pegue a tribuna lá, fale por 15 minutos, algo que nos inspire. Sobre qualquer que seja o tema. Não é? Poucos fazem isso, pouquíssimos. Mas está cada vez mais raro. Verdade. E deveria ser a regra. Né? Pô, tem especialistas, chama. Vamos debater os problemas do Brasil. Está aí a reforma tributária. Está começando a vigorar a nova. É um problema para cidades como as nossas aqui. As do ABC vão sofrer muito se essa regra passar do jeito que está. Quem está falando disso? Né? Eu até falei de uma proposta de criar um plano diretor regional, de pegar todos os planejamentos das cidades, e eu vou fazer isso se eu tiver essa oportunidade, de conversar com todos os prefeitos e entender quais são as obras e os investimentos prioritários para a cidade, independente de partido. Tem coisa que a gente já sabe que precisa acontecer. Eu fiz isso em Santo André, chama Santo André 500 anos. É um planejamento da cidade para os próximos 30 anos, independente do prefeito, de quem for. Aquilo ali não interessa se é A, B ou C, porque já é uma coisa para a cidade, que já está estudada, aprovada, que é necessária. Se a gente conseguir criar de todas das 7 cidades, um plano diretor nesse sentido e levar para o governo federal, nós podemos unir a bancada toda de quem se eleger aqui pelo ABC e ficar focado nos projetos. O que pode unir a gente? Não é o partido político, não é a ideologia, são as propostas e os projetos. Por que eu não vou brigar, por exemplo, por um hospital em Mauá? Por que eu não vou brigar por uma melhoria em São Bernardo? Por que eu não vou brigar para trazer o poupa-tempo da saúde nas cidades grandes aqui do ABC? Tem que brigar, pô. É que muitos políticos eles acabam sendo eleitos aqui no grande ABC e focam em apenas uma cidade. Tá errado. Foca ali só no seu partido. E uma outra coisa, desculpa te cortar, mas não precisa ser eu o propositor. Eu não precisa estar no meu nome. Tem que ser a melhoria. Sim. Né? A lei penal que a gente falou aqui, se tiver outro deputado e propuser o endereçamento, só o fato da discussão ir para a pauta já valeu. E a gente vai estar junto, não tem nenhum problema. A gente tem que focar em resolver as questões que estão sob o nosso alcance, entendeu? Então é isso que a gente quer fazer. Certo. E a gente falando agora na área da segurança pública, o senhor falando sobre penal. Tem duas grandes coisas que hoje está repercutindo
na mídia e que a população bate bastante, que é acerca da audiência de custódia. Isso é um né? absurdo. Que precisa revogar isso aí. A gente até falou no programa anterior do ocorrido que aconteceu no Dia dos Pais, não sei se o senhor ficou sabendo, né? Do pai ali que infelizmente tirou a vida da própria filha, depois se entregou e poderia sair na audiência de custódia. Exatamente. Não. Se você contar isso para qualquer cidadão que não mora no Brasil, na imensa maioria dos países, ele não vai acreditar que um cidadão que sacrifica as próprias filhas para punir a mãe corre o risco de sair para a rua 2 dias depois. Sim. Não existe isso no mundo inteiro, é só no Brasil. Então tá errado. Tá errado, ele tirou a vida de 2 crianças. Que não fosse 2 crianças, que fosse qualquer ser humano, poxa. Cometer um ato de violência tem que ser punido. Pena privativa de liberdade é uma punição mesmo. Sim. Porque tira algo que pra gente é o que a gente tem de maior, que é a liberdade. O próprio nome diz. Por quê? É para que ele não cometa o crime. Porque a punição tem que ser maior. Né? Essa é a lógica do direito penal. Né? Você pune não para punir, é para evitar que o crime aconteça. Porque a punição é tão grande que você não vai cometer o crime. No Brasil é o inverso. O inverso. Ninguém acredita que vai ser punido e isso gera esse clima que a gente está vendo. De uma pessoa, por causa de um celular, atira em todo mundo do nada. Né? Feminicídios. Que o cara fica nervoso com a mulher, mata a mulher. Antigamente discutia. e isso, o casal tem as suas diferenças, suas brigas, né? Isso aí é normal do ser humano. Você briga também com amigo, com parente. Mas é discussão, diferença de visão. Não matar a pessoa, cometer qualquer tipo de ato de violência, né? Você vê como isso cresceu de um tempo para cá. Muito. É impunidade. A gente tem noticiado muito. Então, sobre o feminicídio. A gente precisa trabalhar nisso, né? E aí é a lei. Tem que mudar o Código de Processo Penal e tirar essa audiência de custódia. E sobre a redução da maioridade penal? É uma boa discussão, eu sou favorável, mas não pode vir sozinha. Eu tenho muito medo no Brasil, porque às vezes as discussões elas vêm isoladas. No caso da segurança pública, a gente precisa fazer um pacote. Nós precisamos discutir 3 códigos. O Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Execução Penal. Aí sim, criar todo um novo arcabouço jurídico para mudar essa situação. Não tem nenhum programa de segurança pública que mudou de maneira estrutural a segurança no mundo se não passou por mudança de legislação. Nova York, a Itália, né? Eu fui ano passado para Nova York. Tem um adesivo em todos os táxis, todos os táxis. Os táxis são filmados e conectados com as centrais de monitoramento, que é importante ter. Sim. No Brasil isso está avançando bastante. Mas tem um adesivo lá, qualquer ato de violência contra o taxista, 25 anos de prisão. 25 anos. Eu andei de táxi, acho que com uns 15 taxistas. Para todos eu perguntei se ele já tinha sofrido algum tipo de ameaça ou de assalto. 0 índice. Porque o cara vai estar filmado, ele não anda mais na cidade. Porque a partir do ele entrou no táxi, o rosto dele está filmado e catalogado. Se ele cometer um ato de violência e ele for preso, é 25 anos preso. E não estou falando de matar o taxista, não. Estou falando de qualquer ato de violência. Qualquer um. Então, o que acontece lá? Tem punição, cria uma cultura de não se praticar o crime. Né? A questão tecnológica, lógico que é importante. Só que a gente não pode colocar isso como uma solução definitiva. Né? Eu criei o COI lá em Santo André, que é o nosso centro de operações. Tenho as várias cidades aí com o Smart para todo canto. Sim. E é bom. A ferramenta ajuda. Mas ela ajuda a tirar o criminoso da rua que já cometeu o crime. O crime já aconteceu. Isso não é solução. Isso é mais uma ferramenta. Não é uma prevenção, né? Assim como a polícia na rua é importante, equipar a polícia, aparelhar a polícia, integrar, tudo isso conta muito. Dá pra gente uma percepção maior de cuidado. Mas nós temos que trabalhar antes. Né? Quando a gente pega um cara que está com um mandado de prisão através da câmera, da inteligência artificial, do reconhecimento facial, ótimo tirar um bandido de circulação. Mas ele já cometeu crime com 1, com 2, com 3. E a gente precisa discutir como é que a gente faz para o crime não acontecer. É um outro debate, que esse não está colocado ainda. Né? Então, aí passa a audiência de custódia, passa tudo que a gente já comentou aqui. Sim. O senhor fez parte do consórcio do Grande ABC, então, querendo ou não, estava por dentro dos acontecimentos das outras cidades fora Santo André. E na sua visão hoje, o que o Grande ABC ele necessita? Integração verdadeira
em cima de projetos. Não tem, eu tenho relativa experiência política, não tem outra coisa que vá unir os prefeitos, os vereadores, os parlamentares, os deputados, não tem. Que não sejam projetos. A última grande união era presidente do consórcio, Piscinão Jabuticabal. Foi a última grande obra integrada que aconteceu, porque ela interfere diretamente no combate à enchente de 3 cidades, Santo André, São Caetano e São Bernardo. Apesar de ficar em São Paulo. Geograficamente, o Piscinão fica logo na primeira divisa ali de São Paulo. Mas ele atua diretamente, né? Porque é o córrego dos Meninos, pega ali, depois vai para a tríplice divisa ali de Rude Ramos, passa por São Caetano e atua ali diretamente. Mas ela só saiu porque tinha um projeto claro proposto. Depois daquela grande chuva de 2019, que todo mundo que está em casa deve se lembrar, que travou a ABC por uma semana. Sim. Né? Aquela chuva completamente fora da curva. Algumas pontes caíram. Isso, que a gente teve que reconstruir a Avenida do Estado praticamente inteira, né? Mas é isso. Eu acho que o que falta para o ABC é a união verdadeira. Porque a união só na reunião é legal. Eu mesmo, quando eu assumi o consórcio a primeira vez, eu presidi 3 vezes o consórcio. Minha missão foi trazer os prefeitos que tinham saído de volta. Eu assumi o consórcio com 4 cidades das 7. Quando eu entreguei, depois de um ano, estava com as 7 de volta. Foi um baita avanço. Sim. Mas é muito pouco, né? Poxa, o que eu fiz? Recuperar o que tinha saído? Né? Lógico, melhor do que devolver com 4, porque pelo menos estávamos unidos novamente. Mas aí não anda os projetos, né? Então, a gente conseguiu tirar o Piscinão Jabuticabal, a descentralização da farmácia de alto custo de medicamento. Algumas coisas aconteceram. Quando a gente se une em torno de bandeiras do ABC, por isso que eu reforço aqui. Meu compromisso de, se eu tivesse a oportunidade, de conversar, antes de assumir até, com todos os prefeitos, para entender quais são os projetos prioritários em cima desses projetos, montar um plano do ABC. Aí sim a gente começa a evoluir. Porque aí não tem partido, não interessa quem ganha a eleição, se é A, B ou C. As disputas ficam pelo tempo da eleição. Depois que acabou a eleição, vamos trabalhar. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Quem ganha, governa. Quem perde, vai para a oposição. E a vida segue. Sim. Isso é do Estado Democrático de Direito, né? E aí, em cima de plano, a gente vai trabalhar, né? Acho que isso que falta. Mais objetividade nas propostas e ter essa organização para a gente saber pelo que brigar. Perfeito. E na área da educação? Educação, a gente tem um desafio enorme que é, na minha opinião, discutir a competência da educação. Eu acho que o nosso sistema educacional, ainda, como ele é tripartite praticamente, porque fundamental é município, fundamental 2 e vai para o estado e o superior é federal, né, basicamente. Sim. Né? O que eu vejo no dia a dia? Nos municípios, pelo menos aqui na nossa região, tem uma boa qualidade. A educação estadual está muito aquém, tanto de estrutura, a condição das escolas. E aí não é nenhuma crítica, porque está falando aqui alguém que faz parte de um partido que governou 28 anos o Estado. Então, é entender também onde a gente falhou. Né? E eu não tenho nenhum problema de admitir. Né? O PSDB, na questão tinham outras coisas para a gente consertar, sem dúvida. Mário Covas fez um governo disruptivo, botou as contas em dia, fez de São Paulo, plantou a semente para São Paulo ser o que é hoje do ponto de vista econômico, de infraestrutura e de tudo mais que São Paulo oferece. Mas na educação, São Paulo não podia estar no meio da tabela do IDEB. Nós tínhamos que ser o primeiro do IDEB. Né? Então, o que eu vejo? Um descompasso muito grande entre o que os municípios fazem e o Estado faz. Tanto na qualidade, na continuidade. Nós não temos um currículo unificado, ao meu ver, não tem uma unificação da qualidade. E a gente está perdendo esses jovens. Andam separados. Separados, né? Então, precisa ter uma revolução educacional no Brasil. Eu não vejo muita perspectiva para isso, tá? Eu sou pessimista nesse sentido, porque isso não está na pauta. Não está na pauta de discussão, a gente não ouve falar disso. Mas se a gente quiser pensar não só na próxima eleição, quiser pensar na próxima geração, nós precisamos trazer esse debate. Né? É assim que se forma uma nova geração e vamos formar um novo país. E, paralelo a isso, a gente trabalhar na melhoria do diagnóstico da qualificação técnica, do ensino técnico. Tem um descompasso muito grande entre a demanda da região com os cursos
que a educação técnica oferece. Então, a Carolina fez um programa lá em Santo André que chama Escola de Ouro. Ela capacitou mais de 100 mil pessoas lá em Santo André. Todos eles, eu brinco que era sob medida. O que é sob medida? O mercado pedia, ela criava o curso. O mercado pedia, ela criava o curso. Isso funcionou muito bem. Empregabilidade 80%. Santo André se tornou um polo gastronômico aqui do ABC. Por quê? Porque os restaurantes iam para lá, a gente capacitava a mão de obra. Né? E assim, várias outras áreas. Logística. A gente tem cursos hoje, tanto na Universidade Federal quanto nas escolas técnicas, que o ABC não tem mais demanda. Já teve no passado, mas hoje não tem mais. Nós éramos um super polo industrial. Hoje continuamos sendo, mas muito menores do que já fomos. Santo André, por exemplo, tem a Avenida Industrial, que não tem nenhuma indústria. Mas tava lá a GE, tava a Otis, tava tantas outras que não estão mais. Né? Virou um polo de serviço, um polo de comércio. Então vamos preparar essa mão de obra para outras. E fora a questão tecnológica, da inteligência artificial, de tudo isso, que são novas profissões. Que, né, eu tenho ouvido que as crianças que nascem hoje vão praticar uma profissão que ainda não existe, né? Devido à velocidade da mudança. Sim, né? sim. E a tecnologia. E nós que nascemos analógicos e vamos morrer digital é mais cruel ainda, porque a gente tem que se adaptar o tempo todo. Mas a gente precisa ter essa sintonia entre o que a gente oferece para esse jovem e o que o mercado está querendo. Porque aí ele vai se empolgar, ele vai entender que ele tem um espaço no mercado de trabalho, ele vai se sentir parte desse todo, né? E não vai também, por um outro aspecto, para um mau caminho, né? Porque o jovem, se ele tiver estímulo, se ele for bem qualificado, se ele tiver oportunidade, claro que ele quer crescer, que ele quer ver, que ele quer formar família, que ele quer ter um bom emprego, uma boa condição de vida. Mas se você não dá nenhuma oportunidade, aí ele pode ser que desvie desse caminho. E na visão do senhor, o senhor acha que esse projeto Pé de Meia é um verdadeiro incentivo? Sem dúvida nenhuma. Só que eu acredito que o Brasil falhe em alguns desses programas. Esse programa nem é um programa social, mas que pode até ser considerado em determinados aspectos, é um programa de inclusão, mas que acho que falta muito, primeiro, o diagnóstico da efetividade, o diagnóstico de criar mecanismos, sempre gatilhos, para que as pessoas efetivamente se formem. Tem na lei, mas a fiscalização, ao meu ver, ela é fraca. Da mesma forma que o início do Bolsa Família, que era o Bolsa Escola, ele atrelava o benefício social às crianças estarem na escola. Isso. Quando se retira isso no Bolsa Família, a meu ver, perde o conceito da gente ter crianças alfabetizadas, com formação, né? Então, o que falta, a meu ver, em alguns programas? Essa porta de saída e essa vinculação a obrigações para a própria formação das famílias, né? Que senão vira simplesmente o assistencialismo. E aí a gente já sabe que não funciona. O assistencialismo puro, né? A gente precisa dar outras, porque o que a gente quer é comemorar que as pessoas hoje não precisam mais do Bolsa Família porque ela arrumou um emprego. É isso que a gente devia comemorar. E não que ingressaram no programa mais tantas pessoas. Só aumenta, né? Claro que todo mundo que precisar tem que ingressar, né? Eu sou a favor de programa social, porque também a gente tem pessoas que, se o poder público não ajudar, elas não conseguem mais se recolocar. Né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida e vivi isso na pele em Santo André. Mas a gente precisa criar mecanismos de saída. Então, o Pé de Meia é um ótimo programa. Mas acho que falta fiscalização, acho que falta índice de desempenho, acho que falta transparência também para dizer quantos jovens estão sendo ajudados, onde é que esses jovens foram, o que eles foram capacitados, né? O que isso ajudou na competitividade, na produtividade do Brasil, né? E aí sim, e mais uma vez, sob medida. Não é? Vamos fazer um diagnóstico do mercado brasileiro por área, por estado, por município. O que a gente está precisando? Eu ouço todo dia que no ABC, por exemplo, não tem mão de obra para construção civil. Todo dia. Que a gente não para de crescer e fala, por que não lança mais prédio? Pô, não tem quem trabalhe. É verdade. Então, tem que rever isso, né? O que está acontecendo? Será que é só aqui? É um problema social? Mas vamos estudar. Né? Estou citando um exemplo, tem vários, né? De falta de mão de obra para várias áreas, né? Entra até na questão tecnológica que a gente estava falando agora, né? Hoje você não vê nenhum jovem falando que quer ser médico, que quer ser um engenheiro. Não tem. Hoje
as profissões é todas as profissões tecnológicas e, como o senhor mesmo falou, profissões que ainda nem existem. É verdade, né? Paulinho, tem algumas perguntas que a gente separou aqui dos nossos seguidores. Uma a respeito até do partido a qual o senhor lidera. Ele diz assim: o PSDB passa por um momento de reorganização. Como o senhor enxerga o futuro do partido em São Paulo e qual papel pretende exercer nessa reconstrução? O PSDB tem uma questão pragmática que agora nós temos que eleger bancada, né? A gente quer eleger 25 deputados federais, em São Paulo 2 pelo menos e 4 estaduais. É o que a gente deseja para o partido manter aí um tamanho que é um tamanho que vai nos dar uma certa relevância. Longe do que a gente já foi um dia, nós chegamos a ter 99 deputados federais, né? Governar metade dos estados do Brasil. E por culpa nossa mesmo, a gente perdeu essa conexão, né? O PSDB errou muito. Falta de posicionamento, não estimular novas lideranças, as disputas internas, uma série de problemas, né? E aí as pessoas que sempre tinham no PSDB uma referência de boa gestão, de bons quadros, acabaram se distanciando, né? Quando a gente não lança candidato a presidente em 22, a gente perdeu uma grande oportunidade, né, das pessoas enxergarem. Agora não dava, né? Essa eleição aqui pequena do jeito que a gente está, não tinha jeito. Mas em 22 ainda dava. A gente perdeu uma grande oportunidade, né? Mas eu acredito de verdade que a gente ainda vai ocupar de novo com relevância esse espaço do centro. Não é o centrão. Centrão é outra coisa. Uhum. O centro, ele é sinônimo de equilíbrio. Ele é sinônimo de não ter preconceito com as ideias que solucionam problemas porque ela vem de lados opostos. Hoje o que a gente vê é que quando a direita propõe alguma coisa, a esquerda não ouve, quando a esquerda propõe alguma coisa, a direita não ouve, independente de ser bom ou ruim. E isso empobrece o debate, né? Quem sofre é a população. Claro, é isso, porque a gente não enfrenta os problemas. A gente vai enfrentar uns aos outros. É uma guerra de poder, né? Porque quando a gente para de escolher o melhor para simplesmente evitar o pior, alguma coisa está errada. E a gente quer voltar a oferecer o melhor. Então, a minha missão aqui, né, em São Paulo, e se eu tiver oportunidade no Brasil, é de voltar a oferecer opções que as pessoas acreditem. Né? Porque tem solução aos problemas. Não é, isso sempre foi assim. Eu ouvi isso 8 anos seguidos. Paulinho, isso vai mexer, isso aqui sempre foi assim. Eu acredito até na sua candidatura, né? Entendeu? Sempre foi assim, mas agora não vai ser mais, porque a gente tem que melhorar, poxa vida. Né? É complexo? Resolve de um dia para o outro? Claro que não. Nós falamos aqui de temas, segurança, educação, temas muito complexos. Mas precisa começar, precisa discutir, precisa debater. Né? Então, o papel que o PSDB quer desempenhar é mostrar para as pessoas que existe vida inteligente longe dos extremos. Que a gente tem que voltar a falar dos problemas reais do brasileiro, para aí sim apresentar soluções. Nós polarizamos um tempão com o PT, o Brasil. O PT é nosso adversário histórico. Né? Nós tivemos Lula e Fernando Henrique, Serra contra o Lula, Dilma contra o Aécio. Antes de 2018, quando começou essa polarização, era PSDB e PT que polarizavam. Sim, verdade. Mas era um outro tipo de debate. O PT votou contra o Plano Real. É um direito que eles têm. Né? Acho que se arrependem até o último fio de cabelo hoje, porque a gente estabilizou a moeda. Mas na época eles foram lá, fizeram uso da palavra e votaram contra. Isso é da democracia. Agora, era esse o debate. A gente queria uma economia mais liberal, eles queriam uma economia mais estatizada. São visões de mundo diferentes. Sim. Né? Mas tinha um projeto de Brasil. Quem votava no PT sabia que a economia ia ser mais fechada. E quem votava no PSDB sabia que a economia ia ser mais aberta. Hoje está aí os candidatos. A gente sabe como vai ser a economia, se for um ou se for outro. Ninguém apresenta plano. Né? Então, o que a gente vai contribuir é com isso, de voltar a debater os problemas reais do brasileiro. E qual a sua expectativa referente aos debates presidenciais? A gente viu que aconteceu o primeiro debate do governo do estado de São Paulo, né? Houve uma grande repercussão. Sim, achei que foi bom até, viu? Sim. Foi em cima de propostas. Em cima de ambos. propostas. Claro que eu tenho muitas convergências com o Tarcísio, né? Mas, independente disso, da minha preferência, eu achei que foi um debate, talvez faltou um pouco de falar com as pessoas ali, ficou muito técnico em determinados momentos. Concordo. Mas ainda de alto nível. Ainda que duro, que firme,
né? Foi uma prova ali, um pouco, do que a gente está falando aqui. Dá para discordar, mas debatendo proposta. Né? O Tarcísio é a favor da privatização da Sabesp e o Haddad é contra, pô. Aí a população que vai saber, melhorou o serviço? Quem vai julgar é ela. E em Santo André eu digo que melhorou. Isso eu posso garantir. Né? Eu fiz a concessão lá para a Sabesp e a gente levou água para quem não tinha. Né? 20 anos sem água, agora tem. Né? Então, a gente pulou de 27% para 95% de esgoto tratado. Então, lá melhorou o serviço. O Andrés pode dizer. Né? Mas, de uma forma geral, precisa ser avaliado. Então, é visão de mundo diferente. Né? Agora, presidencial, eu não estou muito otimista, não. Primeiro porque já ouvi que os principais candidatos não vão. Vão deixar para ir no segundo turno. Isso é muito ruim. Né? E depois que eu não vi até agora em nenhuma das campanhas, o que eles pensam para o Brasil. Das perguntas que você me fez aqui. O que pensa o Flávio Bolsonaro sobre educação e o Lula sobre educação? Qual é a proposta para melhorar a qualidade de alfabetização, por exemplo? Né? Não sei. Né? Na economia, que se discute muito, ainda tem alguma coisa. Mas na segurança pública, cadê o plano? Plano mesmo. Não falar, vou endurecer as leis. Isso não é plano. Isso é conceito. Sim. Precisa ter um plano. Né? Olha, em 6 meses nós vamos revisar o Código Penal, vou convocar uma assembleia, vou criar uma comissão especial de integração e vamos discutir em 6 meses. Até o final do primeiro ano nós vamos revisar todos os códigos penais do Brasil e a execução penal. Isso é um plano. E o presidente tem essa capacidade, né? Porque é ele que pauta. É o chefe do executivo. A gente vive no presidencialismo. Sim. Né? Então, eu não estou tão otimista assim para os debates. Acho que vamos ficar de novo, lamentavelmente, e tomara que seja a última, que a gente vai ficar refém dessa radicalização, a meu ver, que é muito pobre. E o senhor pretende lutar para que o partido volte a ser uma via possivelmente presidencial? Eu pretendo lutar para, em 2030, o PSDB voltar a ter um candidato a presidente da República. Mesmo que for para perder, para ganhar, não interessa. Para voltar a discutir o Brasil. Nós já perdemos 2 oportunidades, 22 e agora de novo, mas agora era muito mais difícil, porque hoje nós somos muito pequenos do ponto de vista estrutural, mas eu vou lutar por isso. Se a gente conseguir ultrapassar essa cláusula de ter 25, 30 deputados federais, a gente tem que começar a pensar nisso no dia seguinte, que é pensar no Brasil, né? Não é pensar no PSDB, né? É pensar no Brasil. Paulinho, mais outra pergunta aqui dos nossos seguidores. Depois de tantos anos na política, o que ainda motiva o senhor a disputar uma eleição e pedir novamente o voto da população? O que me motiva é saber que a gente pode, através da boa política, fazer mais por mais gente. Porque a gente conseguiu fazer bastante por uma cidade ali, né? Pelos moradores dali. E dá pra gente fazer isso numa proporção maior, né? E assim, é trabalhoso, demanda dedicação, muito empenho, alguns cabelos brancos e tudo isso, mas dá para fazer. Dá para fazer. Não é tão complicado assim, né? E eu tenho essa esperança, né? Eu sou pai de uma menina de 11 anos e eu quero contribuir para que todas as Maria Carolinas do Brasil tenham uma vida melhor nas próximas gerações, entendeu? Dentro daquilo que foi me oferecido, né? Uma oportunidade que eu tenho de poder contribuir. Então, é isso que me move. Além, óbvio, do carinho das pessoas. Porque esse carinho é um combustível que mostra que a gente está no caminho certo, entendeu? Quando uma pessoa vem te agradecer, vem falar, vai lá, conta comigo. Um incentivo, né? É um incentivo. Fala, poxa, nós estamos melhorando, né? Nós estamos aqui. E como que é o olhar da sua pequena? Durante o senhor, a política, eu não sei, acho que ela ainda não tem noção. Agora começa a ter, né? Do tamanho do pai, a mãe. Eu virei candidato a prefeito, ela tinha 15 dias. Você imagina. Eu falei para Carolina que eu ia ser candidato no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Foi um presente que eu dei para ela. A Maria tinha 15 dias e a gente comeu uma pizza em casa. E aí eu falei, Carolina, até aqui uma pesquisa e você é candidato a prefeito. E aí ela falou uma coisa que resume um pouco. Ela falou, olha, eu estou com você, se é seu sonho, conta comigo, mas eu só quero te pedir uma coisa. Dê muito orgulho para aquele nenenzinho que acabou de nascer, aquela menina, porque ela vai crescer, e agora está crescendo. E aí eu não quero que saia nada que fale do pai dela e que desabone, que ela tenha vergonha dos pais dela. Se você fizer alguma coisa que envergonha essa menina, eu saio de casa.
E ela é brava, Carolina. Ela falou desse jeito, né? Aí já pesou. Já pesou. E a Maria agora começa a entender, né? No começo ela até não se incomodava, mas ficava com ciúme, né? Porque as pessoas vão tirar foto, né? E aí a gente foi explicando, porque o pessoal gosta do trabalho do papai, da mamãe. E eu já tenho muito orgulho já. Tanto que quando a Carolina foi sair candidata a deputada, ela falou, mãe, você vai ter um trabalho só seu? Aí a Carolina falou, vou. Ela falou, então acho que você tem que ir, mãe. Né? Quando ela foi, porque ela me ajudava na prefeitura, né? Como primeira-dama, mas não tinha uma coisa dela, né? Agora é um mandato. Então ela participa muito. Ela é de ciências humanas, eu já percebi na escola, ela não é tanto de exatas. Ela é mais, quem sabe, no futuro, mas por enquanto ela diz que quer ser atriz. Então, ainda está nessa. Mas ela gosta muito, assim, estuda muito, né, se interessa pelas cidades, né? Porque aí eu vi uma fala do senhor que ela... ouvindo isso, né? Eu vi uma fala do senhor que ela fala assim, o senhor vai participar do concurso? Concurso, é isso. Que a eleição para ela é um concurso, né? Que no começo fala, você ganhou? Ganhou, né? O concurso. Agora já entende melhor, já sabe, né? Também sente mais agora pela primeira vez. Porque agora pela primeira vez os dois são candidatos, né? Sim. Quando eu disputava prefeito, a Carolina não era. Quando ela disputou deputada, eu não era. Então, nunca teve isso, né? Para ela, com 11 anos, é uma novidade nesse momento de pré-adolescência. Então, está sendo um desafio para nós também. Sim. Mas ela leva na boa e tá assim, nos apoia totalmente, e gosta e já entendeu, né? Também começa a entender a diferença que isso pode fazer na vida das pessoas. Perfeito. Hoje a sua principal dobrada é a Ana Carolina. Sim, sem dúvida. Né? A principal... Aqui no ABC, não em todas as cidades, Santo André, obviamente, São Bernardo também, Ribeirão Pires, Diadema. São as principais cidades que a gente tem a dobrada exclusiva. Em outras, ela tem dobradas, eu tenho dobrada, igual em Rio Grande da Serra ela tem uma dobrada, eu tenho outra. Em São Caetano eu estou lá com o Thiago Auríquio. Então, tem outras cidades que a gente divide. E ela, como ela tem um mandato, no interior, fora daqui da região, a Carolina tem atuação em mais de 100 cidades, né? Eu tenho em menos cidades porque eu não tive o mandato de deputado, né? Então ela já tem dobradas espalhadas aí por todo o estado. A proposta dela, ela levar a questão do que ela fez em Santo André para outras cidades, ela conseguiu levar o Moeda Verde e outros programas. Então ela tem muito apoio hoje, ela faz um mandato incrível, além de ser a deputada que mais trouxe recursos para o ABC, né, disparado, a que mais trouxe. Então ela tem um mandato muito efetivo e assim, tem também o mandato dela caminha quase que sozinho e não é 100% comigo, né? E que bom que é assim, porque ela pode atender mais gente e ter um mandato mais ampliado. E vocês têm medo da retaliação, a família? Eu já tive mais, viu? Para falar a verdade. Hoje, porque a gente mudou o menos possível, né? O nosso ritmo de vida. Eu continuei vivendo a região aqui, vivendo a cidade, entendeu? Jogando minha bola, indo no clube, passeando com o cachorro, indo no shopping, que é o que a gente faz, né? Correndo no parque. E acho que as pessoas, além de respeitar muito, também meio que se acostumaram com isso, né? E aí tem uma certa proteção, assim, natural, né? Sim. E também a gente pratica uma política muito do bem, né? A gente não prejudica ninguém, não quer o mal de ninguém. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo se dê bem, entendeu? Então isso ajuda a gente. Mas é claro, tem as disputas, tem de vez em quando, né? As bolas divididas. Mas a gente foge disso. Eu e a Carolina somos muito de paz, assim. A gente procura ser o mais tranquilo possível e viver a nossa vida com tranquilidade, fazer a nossa parte, né? Como eu disse, é um privilégio poder ter essa oportunidade. E a gente faz isso com muito amor, com muito respeito, por isso que é tudo mais leve. Bacana, Paulinho. Estamos chegando ao final da nossa programação, mas o que o senhor diria para o eleitor que perdeu as esperanças? A gente sabe que nem todo mundo gosta de política e tudo é envolvido a política, né? A gente precisamos da política e as pessoas elas estão desacreditadas, né? As suas considerações finais. Lima, obrigado pela oportunidade. Assim, 2 recados. Um bom e um não tão bom. O não tão bom é o seguinte, se você não participar do processo político, vão ter 70 deputados federais eleitos por São Paulo e 94 deputados de qualquer jeito, estaduais. Então, alguém vai se eleger, alguém vai te representar. Então, a escolha é participar. Isso não é uma escolha, é uma obrigação. Né? Não adianta falar, eu não gosto de político. Né?
E a boa notícia é o seguinte, eu sou prova viva de que existe boa política. Porque eu pratiquei isso e vejo o que aconteceu lá em Santo André. Sim. Se você que está em casa conhece alguém da cidade, pergunte para o morador, para a moradora de Santo André, se a cidade não melhorou nesses últimos anos. Se a gente não deu um salto na qualidade de vida, se a gente não conseguiu fazer uma gestão transformadora. Né? Então, é uma mensagem de esperança mesmo. A boa política existe, dá para a gente tirar do papel, dá para a gente fazer. E a gente não pode se distanciar, porque o nosso cotidiano vai ser transformado por quem se envolve na política. Perfeito. E está diretamente ligada à nossa qualidade de vida, que é o que todo mundo busca. Perfeito. Paulinho, muito obrigado. Obrigado, te Lima, agradeço. obrigado. Prazer te receber aqui. Muito bom te ouvir. Valeu. Desejamos sucesso para o senhor aí nessa caminhada. Esperamos assim o senhor voltar aqui eleito com ou certeza. não eleito. Não, estaremos Será um grande aqui. prazer recebê-lo novamente, viu? Obrigado. Se o senhor quiser deixar suas redes sociais para o pessoal seguir. É pauloserra.sp, só seguir lá, Ana Carolina Serra também, as duas redes, a gente tem uma atuação legal. E é um mecanismo hoje, né, de você poder mandar lá sua sugestão, seu apoio, sua crítica, lá a rede é aberta e acessem lá e depois me conte se gostaram. Pessoal, muito obrigado. Você que chegou até aqui e acompanhou o nosso podcast, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Acompanhe as nossas redes sociais, @LimaTV_OFC. Siga também as redes sociais do candidato. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família e até a próxima.